O candidato Lula, do PT, foi convidado para debater com Jair Bolsonaro, mas não quis participar. Gostaria de saber se o senhor tem um projeto estratégico para a economia brasileira, a partir do caso do senhor ser reeleito no mês de janeiro, que aí vem. Quais são os pilares desse plano econômico? Queria saber também que empresas estatais o senhor pretende privatizar e, o senhor sendo reeleito, se o ministro Paulo Guedes continuará no comando da economia. Começando pelo final, Paulo Guedes continua, assim como todos os ministros, a não ser que queiram sair por um motivo qualquer, todos permanecerão. A economia está restrita ao Paulo Guedes, obviamente, com todo respeito a ele, nas questões mais estratégicas, a palavra final é minha. E tem sido assim, sem qualquer atrito entre nós. Ele enfrentou uma pandemia, uma guerra lá fora e uma crise ideológica muito grande. O mundo todo sofreu com inflação, aumento de preço. O Brasil não foi diferente. Com a política do fica em casa, a economia te vê depois, foi um grande teste aqui para o Brasil também. Vencemos isso, concedendo auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas, né, os mais pobres. Criamos programas para que não tivesse desemprego no Brasil, como o Pronamp e o BEM, tivemos sucesso tocante a isso. E também outras coisas, outras medidas foram tomadas, até antes da pandemia, como a Lei da Liberdade Econômica, que facilitou, em especial os autônomos, a conseguir abrir a sua empresa. Também a política do Paulo Guedes, ele fala em reindustrialização, é diminuição de impostos. Como ele diminuiu, por decreto meu, 35% de 4 mil produtos que pagavam IPI. Tá? Não deixou de ser um sucesso essa proposta dele. Também desburocratização, desregulamentação, como, por exemplo, um grande corte nas normas regulamentadoras. Isso tudo, né, somado, nós temos o sexto país mais digitalizado do mundo. Fizemos, entre aspas, uma grande reforma administrativa, coibindo concursos públicos, exceto para os mais importantes, né, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, diminuindo então o peso da máquina e a despesa com a mesma. Ou seja, nós arrumamos agora a economia. Como o Paulo Guedes bem conversou comigo hoje, o Brasil está pronto, está arrumado para voar a partir do ano que vem, o que deveria ser feito por nós em 2020, caso não fosse a pandemia. Então, a liberdade econômica, o livre comércio, a diminuição do peso do Estado, entre outras medidas, que fazem parte do atual e futuro plano econômico do nosso governo. A próxima pergunta será do jornalista Márcio Gomes, da CNN Brasil. Boa noite, Márcio. Muito obrigado, Nascimento. Boa noite, Nascimento. Boa noite, presidente. Eu retorno ao tema do debate do primeiro turno, relação entre Poder e Supremo Tribunal Federal. De lá para cá, o senhor já falou que não vai apoiar um aumento no número de ministros do STF. Hoje, o seu vice, general Hamilton Mourão, recém-eleito senador pelo Rio Grande do Sul, disse à CNN e ao Estadão que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, presidente do TSE, ultrapassou o limite e, por isso, ele, Mourão, vai discutir o assunto impeachment no Senado. Daí a pergunta, o senhor pretende, se reeleito, apoiar algum movimento de impeachment de ministros do STF no Senado? Eu já entrei no passado com pedido de impeachment contra o senhor Alexandre de Moraes. Não prosperou por decisão do presidente do Senado. O perfil do atual Senado foi mais para centro-direita, mais independência, vamos assim dizer. Eu não pretendo entrar com nenhum pedido de impeachment contra o senhor Alexandre de Moraes. Até qualquer um do povo pode fazê-lo. Isso compete, então, qualquer processo de cassação, impeachment, né, compete exclusivamente ao Senado Federal. Da minha parte, não pretendo aumentar o número de ministros, e tem uma proposta na Câmara de 2013 da senhora Luísa Erundina, onde 40 deputados do PT assinaram essa proposta. O que a gente vê acontecer no Brasil, que é um crescente de críticas ao Supremo, né? Eu parei no tocante a isso, mas há algum tempo eu já vinha falando muito a palavra liberdade, e nós devíamos nos preocupar com isso.
fiquei isolado por muito tempo falando essa palavra aí como num deserto. Hoje nós estamos vendo que isso tornou-se quase que veio para uma ordem do dia. Agora, deixo claro, a decisão do TSE veio de um pedido por parte do Partido dos Trabalhadores. Então, a decisão do TSE, errada ou não, foi provocada pelo Partido dos Trabalhadores. Então, o PT não tem qualquer zelo, qualquer compromisso com liberdade. Haja visto o que ele sempre fala no tocante a controle da mídia. Várias vezes ele diz que vai controlar vocês da mídia e controlar aqui as mídias sociais. Costumo dizer que, pese as críticas que eu recebo da imprensa brasileira, nunca tomei uma medida de força contra qualquer repórter no Brasil. Nunca tentei derrubar a página de quem quer que seja, desmonetizar a página de quem quer que seja, e sempre aceita isso, muitas vezes sofrendo fake news, inverdades e calúnias, mas não busquei atingir o que é a alma da democracia, que é a liberdade, que é a alma de vocês, que é a liberdade de imprensa. Então, que pese o senhor Alexandre de Moraes ter tomado, juntamente com o TSE, medidas restritivas, como se vê agora no tocante à CNN, ele foi provocado pelo Partido dos Trabalhadores. Eu acho que a preocupação maior, antes até do que o TSE, tem que ser com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende calar a mídia brasileira. E ele tem reiteradamente falando sobre isso. E termino. A opinião do vice é a dele, ele praticamente agora é senador, e ao Supremo, ao Senado, as decisões que deve tomar com independência que existe entre os três poderes. Jornalista Marcelo Godoy, representando o Estadão e a Rádio Eldorado. Boa noite, com a sua pergunta, por favor. Boa noite, candidato. A série de reportagens Agente Estadão mostrou que a governabilidade sofre pela transferência excessiva do controle de gastos ao Congresso. O senhor nega ter criado o orçamento secreto, mas ele foi gestado dentro do Planalto pelo general Ramos e, em 2019, o senhor enviou ao Congresso o texto que criou esse orçamento. A pergunta é, como criar governabilidade num futuro mandato do senhor sem submeter o orçamento federal a interesses subalternos? Olha, o que houve nessa época é o Congresso querer poder. Perderam poderes comigo porque eu não entreguei ministérios. Entregar ministérios, entenda, entregar parte do orçamento. Também não entreguei estatais. Onde se viu, nós vimos os absurdos que aconteceu, por exemplo, na Petrobras, nos Correios, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Também, além das estatais, bancos oficiais. Não tiveram isso. Buscou, então, o parlamento uma maneira de participar do orçamento. Isso foi discutido, foi com o Ramos, foi com o Paulo Guedes, muita gente. Eu desconheço qualquer proposta tendo iniciativa no executivo no tocante a isso. A decisão veio lá do próprio legislativo. Tanto é que, se houvesse participação do executivo, eu não teria vetado a proposta da criação deste orçamento, que, na verdade, não é secreto. Secreto é o nome dos parlamentares que, junto ao relator do orçamento, é enviado, então, pedido de liberação de recursos para estados e municípios. E hoje, através de decisão lá do parlamento, interna, pessoas cadastradas junto ao município podem requerer recurso para o seu município. Então, o que acontece no momento? Uma pessoa do povo qualquer, cadastrada no município, passa a ser indiretamente responsável pelos recursos, né, que iriam para aquele município para tal obra. Então, com todo respeito, nenhum chefe de executivo que abre mão de poder no tocante a isso. O orçamento, eu queria ter o previsto para esse ano, para o ano que vem, está na casa dos 19 bilhões de reais. Obviamente, o parlamento entende que eles administram o melhor orçamento, até pela pluralidade, 594 parlamentares. Da minha parte, eu gostaria, mas tenho que ceder aí a adesão do parlamento, porque a adesão final sempre é deles. Eu vetei derrubar o veto, não discute mais esse assunto. Eu gostaria de que esse recurso, mais 19 bilhões, estivesse em minhas mãos. Com toda certeza, se o Tarcísio, com 6 bilhões, fez muita coisa, imagine ele com 3 vezes mais recursos no tocante a isso. Então, isso aí é uma questão que, por vezes, você é obrigado a se curvar para o legislativo. Agora, deixe bem claro, a adesão final de leis não é minha.
Porque eu vetando qualquer coisa, a última palavra é do parlamento no tocante a manter ou derrubar o veto. Então, orçamento secreto, com todo respeito, não é secreto porque está em DO e foi criado lá na gestão do senhor Rodrigo Maia. Agora, a vez da jornalista Joyce Betts, do TECA. Boa noite, Joyce, por favor, a sua pergunta. Boa noite. Candidato, a sua atuação na pauta da equidade racial, infelizmente, foi irrelevante. Houveram muitas polêmicas, muitos ruídos, algumas pautas históricas, como a questão do genocídio da população negra, não tiveram nenhum avanço, e eu destaco a nomeação do Sérgio de Camargo para a presidência da Fundação Palmares, que, apesar de ser um homem negro, não se reconhece como tal, e promoveu um desmonte histórico na instituição. Então, eu gostaria de saber o que existe de efetivo nas suas propostas de governo que possa convencer 54% do eleitorado que é preto e pardo a apostar na sua reeleição. Eu procuro tratar todo mundo igual. A senhora deve estar vendo uma medalha aqui na minha lapela. Tá? Essa medalha eu ganhei do Exército Brasileiro por mérito. Em 1978, um soldado negro, o Celso Negão, sumiu numa lagoa no campo de instrução do Exército Brasileiro. E eu me atirei na água, e a segunda vez que mergulhei, tirei o Celso Negão de dentro d'água. Se eu fosse racista, por exemplo, ou não se preocupasse com os negros, eu teria deixado morrer afogado, porque, afinal de contas, eu botei a minha vida em risco. E essa medalha, acredito, cada 3 anos, um militar a recebe. É aquele militar que, porventura, tem arriscado a sua vida para salvar a vida de terceiros. E terceiro, no caso, era o recruta Celso, conhecido pelos colegas como Celso Negão. Se você vê, por exemplo, violência que sempre se publicava no passado, comunidade negra, LGBT, esses números diminuíram em nosso governo. Agora, por exemplo, o ano passado, nós tivemos o menor índice de mortes por 100 mil habitantes, 20, levando-se em conta os últimos 30 anos. Aí está incluído brancos, negros, LGBT, inclui todo mundo lá. Então, o nosso governo procura atender a todo mundo, se afastar daquela pauta de nós contra eles. Aquilo que o PT pregou no Brasil, brancos e negros, homossexuais, heterossexuais, nordestinos e sulistas, patrões e empregados. Nós não afastamos disso. O que a melhor política que a gente pode fazer para todos nós que somos iguais, e meu sogro é o Paulo Negão, nascido em Crateús, Ceará, é tratar todo mundo iguais da melhor maneira possível. E se faz pelo exemplo. Melhor do que botar no papel, entendo eu que é dar o exemplo no tratamento a todos de forma igualitária, é que vai fazer nós nos aproximarmos cada vez mais. E por muitas vezes o simples exemplo arrasta muito mais do que o poder de uma força de lei. Assim, respeitosamente, esse trabalho está afeto à ministra Damares, que faz um trabalho que atende a todo mundo. E quantas vezes ela fala para mim que cumpre a lei por emendas destinadas parlamentares às comunidades das mais variadas possíveis. Entendo, então, que nós, um coração aí voltado a Deus, e tratamos todo mundo de forma igualitária no Brasil. Boa noite, presidente. Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando a gente. Presidente, o seu governo concedeu nos últimos anos uma correção da inflação no salário mínimo, mas sem aumento real. Nesta semana, veio a notícia de que a sua equipe estaria avaliando a possibilidade de mudar a Constituição com o objetivo de criar novas regras de reajuste que, possivelmente, seriam menos vantajosas para o trabalhador, mas mais econômicas para o governo. O senhor negou, disse que é fake news e prometeu dar um aumento real para o salário mínimo no ano que vem. Só que isso não está no orçamento de 2023. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é, primeiro, de que forma o senhor pretende financiar esse reajuste que o senhor está prometendo agora? E se o senhor se compromete a manter o mesmo índice de correção usado atualmente no salário mínimo? Presidente. Primeiramente, a senhora falou em mexer na Constituição. Para mexer na Constituição, tem que ter um quórum qualificado. 3/5 na Câmara e no Senado. Eu duvido que um só parlamentar votasse favorável a essa proposta de desindexação. Então, por si só,
É um fake news que salta aos olhos de qualquer um. É inadmissível se falar isso. Se fala numa live do Lula com o Gianones, né, para tratar desse assunto. E nós temos concedido reajuste ao longo do meu mandato e, como a senhora bem disse, na inflação. Nós devemos botar em conta que tivemos uma pandemia, onde nós gastamos 700 bilhões em 2020, dentro da responsabilidade fiscal. Mesmo com esse gasto, que alguns falam que extrapolou o teto, não tivemos reflexo no dólar indo para cima, na bolsa indo para baixo, né? Não se mexeu no Brasil, foi um momento difícil. Nós, por exemplo, no tocante aos servidores públicos, foi em comum acordo com todos os 27 governadores o congelamento do salário por 2 anos. Todos os governadores toparam isso, até que havia uma outra proposta que tinha vindo da Câmara dos Deputados, da mesa, concedendo, né, um corte linear de 25% no salário, pensões e aposentadoria de todo mundo, civis, militares, e eu fui uma daquelas pessoas que foi contra isso. Achamos que daríamos para suportar o gasto com a pandemia com o congelamento por 2 anos. E conseguimos isso com o apoio de todos os governadores numa videoconferência. E acredito que foi a melhor maneira possível. Se tivesse dado o corte lá atrás, não teríamos recuperado ainda os 25%. A questão do orçamento, a senhora sabe que tem um teto. Ninguém quer extrapolar o teto, chutar o teto, nada disso. Mas o Paulo Guedes é uma pessoa que sabe bem tratar a questão orçamentária, tanto é que nós somos referência e exemplo para o mundo nessa questão, mais do que voltar em ver. Deflação, entre outras coisas positivas. O Paulo Guedes tem me garantido que o recurso virá da questão dos dividendos, onde seriam taxados aqueles que ganhassem mais de 400 mil por mês, que não pagam nada de imposto no momento. Então, quem, por exemplo, ganha 600 mil vai ser taxado em cima dos 200, até os 400 para todo mundo. Isso é a proposta do Paulo Guedes, que é uma pessoa que eu confio plenamente na condução da economia brasileira. Muito bom, encerramos.